Então, pessoal, vamos lá, continuando. Então, agora, se vocês quiserem acompanhar aí, vocês podem voltar para o slide 14 desse PowerPoint. Eu quero falar um pouco de alguns exemplos, né, de funções que quebram um pouco algumas visões mais estereotipadas do que é continuidade, beleza? E assim, nesse slide 14, eu botei essa cena desse filme aí, Estrela do Além do Tempo. Quem já viu esse filme? Já viu também? Quem não viu? Não viu? Jonathan também não? Tá. Então esse filme Estrela do Além do Tempo, eu acho que vale a pena. É um filme, na verdade, meio hollywoodiano, assim. Mas a história que ele conta é muito impressionante, é baseado numa história real, né? Sem dar muito spoiler, para quem não viu, é uma história de mulheres negras que trabalhavam na NASA na época da Guerra Fria, né, nos anos 60, como computadores humanos, né, e assim. E aí o filme discute toda essa questão que era um trabalho precarizado, na verdade, que era um trabalho muito assim de fazer conta, mas eram mulheres negras que faziam esse trabalho. Mas era um trabalho, assim, que elas eram muito boas em matemática, né? Assim, mas elas ficavam num lugar precarizado. No porão, né? Meio que no porão, no né? No porão, exatamente. Tem toda uma questão lá. No lugar mesmo que elas ficavam, elas faziam umas contas braçais, né? Assim, que hoje a gente não precisa fazer, porque justamente ele conta, assim, os primeiros computadores, antes de existir computadores, né? Assim, os primeiros computadores chegando na NASA para fazer aquelas contas e tal, que eram contas que tinham uma precisão muito grande, né? Assim, o problema que está em questão, assim, na história que elas contam, é na corrida espacial, tá? Acho que nada disso que eu estou falando é spoiler. Também, o filme não é muito surpreendente, né, na verdade. Inclusive, nos computadores, elas que ensinaram os caras a fazer. Quando eles chegam. Pronto, isso aí já é spoiler. Isso é de mim, mas Sempre rola muito debate, né? Assim, eu sempre cheguei a passar esse filme aqui na sua igreja. E assim, falei um pouco desse na minha dissertação, né? Fotografia de gênero, narrativas. Legal. E assim. Você veio daqui do pé? Não, na rural. Então, assim, os alunos acabam, de certa forma, se identificando. Então, assim, bem bacana, assim, rola o debate. Legal. Eu acho que esse filme é bem bacana, assim. É isso, ele tem uma estrutura meio hollywoodiana, mas eu acho que ele vale a pena, assim. Por isso, que a história que ele conta é muito potente. Assim. Então, ele discute a questão do racismo, do sexismo, né, que eram todas mulheres negras, e como elas eram tratadas na análise, como era importante o trabalho que elas faziam, mas era um trabalho que ainda assim era precarizado, né, que era colocado para aquelas pessoas. E elas eram... Várias delas eram muito boas em matemática, né? Assim, depois no final do filme mostra as pessoas reais, né? E que depois elas se tornaram cientistas na NASA, uma história bem bacana nesse sentido, né? Assim, e a questão fala na corrida espacial, né? Assim, então a Rússia na época, não, era a União Soviética. A União Soviética, na época, tinha conseguido botar o primeiro satélite em órbita e eles estavam, então, a União Soviética estava na frente na corrida espacial e eles estavam disputando por quem conseguia botar o primeiro homem em órbita, né, assim. Então, a questão era o que eles chamavam de ponto gol no gol, que era basicamente como tirar em segurança, que tinha um homem, né, uma pessoa a bordo, então não era um satélite que podia cair, era como trazer em segurança a pessoa de volta para a Terra. Então, como tirar aquele satélite que estava numa órbita elíptica, beleza, em volta da Terra, para uma órbita parabólica. E uma órbita parabólica que ele descenderia para a Terra, que tinha que ser com parâmetros muito controlados, para ele não queimar na entrada, então tinha que controlar a velocidade, não sei o quê, e onde ele ia cair, para não se espatifar, enfim.
Então eram cálculos que eles tinham uma grande precisão como exatamente eles tinham que alterar a velocidade num certo momento, a posição e a velocidade, para ter um controle da aceleração, né? Isso tudo não fala no filme, mas, assim, que é um filme para leigos, né, obviamente, mas a história é essa. Então era um problema que exigia cálculos com muita precisão. Aí é que tá. Só que esses cálculos hoje são feitos trivialmente pelos computadores, beleza? Então por que eu estou falando isso, usando isso como exemplo? Porque além dessa discussão sobre o racismo, que esse filme traz de uma maneira muito impressionante, eu acho que é uma história invisibilizada, né? Ninguém sabe. Como tantas outras histórias que envolvem o racismo, são histórias invisibilizadas. E aí ninguém sabe essa história. E a invisibilização dos, vamos dizer assim, dos episódios racistas é parte do racismo. Então, mas além dessa questão do racismo, eu acho que esse filme mostra como era fazer as coisas antes de existirem as tecnologias digitais que nós temos hoje. E eu trago esse filme como exemplo, porque eu acho que a gente dá aula de cálculo como se estivesse naquela época. E aí tem essa foto que eu botei aí no PowerPoint, que tem umas cenas do filme que aparecem as pessoas lá com uns quadros gigantescos que subiram uma escada. E tem essa foto aí mostrando que eles faziam umas contas gigantescas assim, para ter essa precisão, etc. Beleza? E eu trago essa imagem, né, assim, tem até um texto meu da revista Ciência Hoje, não sei se eu já mandei para vocês, que cita esse filme, que é o que é cálculo e por que essa fama de difícil. E o meu argumento é que a gente dá aula de cálculo de uma maneira completamente anacrônica, certo? Então a gente dá aula de cálculo como se a gente estivesse naquele tempo, fazendo aquelas contas todas, integral do secante ao cubo, como se a gente estivesse naquele tempo. Beleza? Para seguir sendo difícil. Para seguir sendo difícil. Para seguir sendo difícil, exatamente. Então, nesse texto que eu falei, que depois eu vou mandar para vocês, eu não acho que já está lá em algum lugar, mas enfim, o meu argumento é que esse cálculo ele fica tão difícil porque ele é completamente anacrônico, né? Então, o que aconteceu? Nessa época aí, que era a época, isso é importante saber, que era a época da Guerra Fria, beleza? Da corrida espacial, né, que era dentro da Guerra Fria, que era uma competição entre a União Soviética e Estados Unidos para quem tinha mais poderio tecnológico, portanto, poderio bélico, né? Era uma demonstração de poder. Então, para entrar nessa disputa, era preciso formar pessoas técnicas, né, basicamente engenheiros, em massa. E é nesse contexto que a disciplina de cálculo, como ela existe até hoje, foi inventada. Antes disso não existia cálculo, era análise. Então a disciplina de cálculo, dessa maneira tecnicista que ela é hoje, ela foi inventada numa época muito específica e com um propósito muito específico. Qual é esse propósito? Formar pessoas com capacidade de formar em massa, né, porque precisa de muita gente para trabalhar na corrida espacial, pessoas com uma capacidade técnica de fazer conta. Então, era computadores humanos. O termo computador, a palavra, o nome daquelas pessoas era um computador. O trabalho que elas faziam era que elas computavam as coisas. Então, a palavra computador já existia antes de inventarem os computadores digitais, né, como a gente conhece hoje. Então, antes, os computadores eram pessoas que faziam essas contas. Então, o meu argumento é que esse modelo, nessa época, que foram escritos, que se inventou a disciplina de cálculo, com a ementa que ela tem até hoje, e que os livros de cálculos foram escritos. Por exemplo, Leibniz, a primeira edição dele é da década de 60. E depois foram escritos outros livros que são mais recentes, mas que eles seguem com o mesmo modelo, eles têm o mesmo índice, basicamente. É aquele negócio, problemas de otimização, problemas de taxa relacionada, não sei o quê.
Então eles seguem repetindo, a gente recicla esse modelo de disciplina de cálculo que foi inventada com esse propósito muito específico, e o mundo mudou completamente e aquela disciplina continua igual. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa disciplina de cálculo não faz nenhum sentido. Assim, como eu já falei ali, para os colegas do departamento, os alunos não gostam disso aqui. Eu falo, os alunos têm bom gosto. Então, os alunos têm toda a razão de não gostar disso, porque isso é chatérrimo, realmente. Enfim, e aí, dentro desse contexto, eu acho que é importante entender esse contexto para entender o seguinte. Uma coisa que eu vou falar agora que vai cair na prova, tá? Porque amanhã de manhã a gente vai liberar mais as últimas 2 questões da prova. E já falando, uma delas é sobre isso. Que é para entender esse contexto, para entender o papel de certas afirmações que são usadas dentro da disciplina de cálculo, que tem, como eu argumento, tem uma intencionalidade simplificadora, beleza? Então, são afirmações que elas têm problemas, deficiências, assim, imprecisões de rigor, beleza? Mas a minha crítica a essas afirmações não é pela imprecisão de rigor. Eu acho que no contexto do ensino a gente pode ser impreciso. A minha crítica para essas, o uso, a forma como essas afirmações são usadas no cálculo é essa intencionalidade tecnicista, beleza? Então são maneiras assim de deixar de fora justamente aqueles casos que poderiam causar dúvidas, surpresas, etc. E dar atalhos, né? Dar tipo macete, né? Faz assim, beleza? Então esse é o caso, por exemplo, quando a gente fala, quando vai ensinar derivada, mas esse é um assunto para análise 2, se tiver, que é a derivada da inclinação da reta tangente no ponto. Essa afirmação é verdadeira, mas o problema é que essa afirmação é usada como uma definição de derivada. E isso leva a vários problemas. Por quê? Porque a gente não pode usar, definir derivada usando o conceito de reta tangente, porque o conceito de reta tangente depende de derivada. Beleza? No caso do conceito de continuidade, como a gente está falando aqui, que é o conceito que a gente está falando aqui, um outro exemplo disso que tem aí no slide 15, que eu peço que vocês olhem, é essa frase. A função é contínua quando eu posso desenhar o gráfico sem tirar o lápis do papel. Então, como eu falei, essa afirmação não está totalmente errada, mas ela vale sob certas condições. Então, de novo, o problema, a minha crítica não é que ela é formalmente errada. O problema é que ela tem essa intencionalidade tecnicista, né, situada nesse contexto do cálculo, da invenção da disciplina de cálculo, beleza? Tranquilo? Então, estou dando alguns exemplos aí. Um exemplo que a gente já falou da função 1 sobre x, né, definida no domínio beleza? Essa função, ela é contínua, tá certo? Ela é contínua, lembrando que quando eu falo que uma função é contínua, quer dizer que ela é contínua em todos os seus pontos. Tá legal? Que a definição de continuidade é pontual, tá? Quando eu falo que a função é contínua, que ela é contínua em x0 para todo x0 pertencente a D. Beleza? Tá? Então essa função é contínua. Então, se eu falo essa frase, é aquela que posso passar o gráfico sem tirar o lápis do papel. Isso é válido dentro do domínio da função, mas como essa questão não é discutida, pode causar essa impressão. Beleza, pessoal? Certo? O outro exemplo que eu estou dando aí, tem aquele da função que é 0 e 1, que a gente já falou sobre ele, nos racionais e nos irracionais, que era descontínuo em todos os pontos.
mas o outro é esse aqui, uma função, por exemplo, cujo domínio é o conjunto dos números naturais, tá? Então vou botar assim, que a cada n associa uma coisa qualquer, eu vou botar x2, a cada número natural x associa x2. Essa função aí, ela também, segundo a definição de quantidade, ela é contínua, beleza? Porque ela não rasga dentro do seu domínio, só que o domínio é um conjunto de pontos isolados, tranquilo? Então, na verdade, aqui como eu escrevi x2, eu poderia definir qualquer coisa. Tranquilo, pessoal? Então, o que eu quero dizer, qualquer função com domínio em n é contínua. Beleza? Porque ela não vai ter uma interrupção dentro do seu domínio, porque o domínio é um monte de ponto isolado. Tranquilo? É claro, assim, que o conceito de continuidade não tem muita utilidade para estudar esse tipo de função. Beleza, pessoal? O que é quente sobre o conceito de continuidade é a gente estudar funções que têm domínio, que sejam, como o Danilo falou, intervalos, ou que não sejam conjuntos discretos. Beleza, pessoal? Certo? Mas o que eu quero dizer é assim, se a gente aplicar a definição de continuidade nesse caso aqui, ela se aplica, essa função é contínua. Tá legal? Beleza? Mas eu quero dar outros exemplos que problematizam também essa ideia de desenhar o gráfico sem tirar o lápis do papel. Tranquilo? Então, uma imprecisão nessa definição é essa aqui de interrupções no domínio. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? Um outro exemplo, porque aí a gente tem que pensar o que é desenhar, né, assim, o gráfico. Um outro exemplo que é muito contra os nossos modelos de função contínua é essa função aí que está no slide 16, que essa realmente não dá para desenhar, que é conhecida como função de Weierstrass, que é uma função que tem a seguinte característica. Olhem o desenho do gráfico dela aí. O gráfico dela é todo tremidinho, assim, como se fosse um eletrocardiograma, né? Assim. E essa função, ela tem a seguinte propriedade: ela é contínua, mas não tem derivada em nenhum ponto, certo? Ela não é derivada em nenhum ponto, tá? E ela quebra, inclusive, aquela ideia que a gente fala assim: uma função que não tem derivada é quando ela tem um bico, certo? Como a função módulo, tranquilo? Essa função eu nem posso pensar muito em termos de bico dessa forma aqui, porque quando eu penso em bico, tipo assim, tem um pedacinho, tem pelo menos um pedacinho suave de cada lado, entendeu? Beleza? Então, quando eu penso em bico, eu posso pensar numa função que o gráfico seja todo assim, todo cheio de bicos, tá? Mas quando eu penso em bico, essa ideia, né, ela dá uma impressão de um gráfico diferenciável por partes, digamos assim, que tem pontos onde a função não é, pontos isolados onde a função não é diferenciável. Essa função de Weierstrass, ela não tem derivada em nenhum ponto, então ela é tão irregular que ela não tem nem a ideia de bico, é uma coisa totalmente louca, assim, totalmente irregular. Beleza, pessoal? Quando eu vejo esse gráfico, eu fico pensando que, assim, na verdade, ela é toda de bicos. Não é bico porque você não deu zoom suficiente. Uma pedra, mas quanto mais você dá zoom, mais bicos Então, mas é justamente essa coisa do zoom é uma maneira legal de pensar. Porque ela, se você dá zoom, ela vai continuar. Eu acho que ela tem uma estrutura fractal. Assim, se você der zoom. Fala. Não, eu falei como se tivesse um bico a cada época. Exato, se você der zoom, você nunca vai visualizar uma coisa assim, né? Você sempre vai visualizar um gráfico todo. Sim, e tipo, essa coisa que a gente fala que na real a grande maioria das funções são como essas, isso. né? Quando a gente olha o gráfico assim, é porque, de novo, você não deu o suficiente, você olha de perto, todas. Isso, então. Mas quando a gente fala também que todas as funções, a maioria das funções, né, como eu já falei, a maioria das funções é descontínua.
E dentro das funções contínuas, a maioria não é diferenciada. Então, a regularidade é sempre uma exceção. Por quê? Mas em cálculo, né, a gente trabalha basicamente com funções que têm uma expressão analítica. Né, assim, em termos de polinômios, exponenciais, logarítmicos, trigonométricas, que são as chamadas funções elementares, né, que são combinações dessas aí. Essas aí, no máximo, nós vamos ter uma situação como essa aqui, se você botar módulo. Mas essas funções, tipo a função de Weierstrass, que na verdade são a maioria, elas não têm uma expressão analítica, elas não têm uma fórmula, beleza? Então, por isso que não é tão simples de estar com ela. Repare que na definição, essa função de Weierstrass, ela é definida pelo limite de uma série, né? Ela é uma série de funções, tranquilo? Então, só para vocês entenderem o que está acontecendo aí, ó. A gente tem um A elevado a N, esse A é um número menor do que 1, aí tem que ter uma relação entre o A e o B, que é meio assim, para as coisas funcionarem. Mas olhem nesse somatório aí, esse A é um número menor do que 1, tá? E aí, o que esse A elevado a N, então é o somatório de A elevado a N, cosseno de B elevado a Nx, tem esse π aí que não importa, tá? Vamos pensar nisso aqui. A elevado a N cosseno de B elevado a Nx, sendo que esse A é menor do que 1, tá? Então, quando N, e eu vou fazer o somatório disso, e vou olhar N crescer, né? Tranquilo? Então, quanto maior o N, o que esse termo aqui está fazendo? Ele está diminuindo a amplitude desse cosseno, tranquilo? Ao mesmo tempo, esse B elevado a N aqui, ele está aumentando a frequência, perceberam? Dessa função trigonométrica. Então, essas parcelas que resultam na função de Weierstrass, quando o N cresce, elas vão ficando cada vez menores e mais assim, né? Uma frequência cada vez maior, beleza? Elas ficando cada vez menores, uma amplitude menor, é para fazer a série convergir, tá? Beleza? Porque ela tá, isso aqui vai ficar o quê? Se eu fizer isso aqui em módulo, né? Vou tirar o somatório. Isso aqui vai ficar menor ou igual que A elevado a N, beleza? Como esse A é menor do que 1, os termos dessa série são limitados por uma série geométrica, exatamente, beleza? Então esse A elevado a N é para fazer a série convergir, pelo critério que a gente já viu, né, da comparação. Mas ao mesmo tempo que esses termos estão ficando menores geometricamente, né, por meio de uma PG, eles estão oscilando cada vez mais, tranquilo? Então essa oscilação vai aumentando também, é isso que faz o resultado. É claro que uma demonstração, que não é nada fácil, de que ela não tem derivada em nenhum ponto, mas a ideia é essa. Fez sentido isso? Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, para dar um exemplo, assim, se eu tentar pensar, função contínua é aquela que eu posso desenhar o gráfico sem tirar o lápis do papel. Eu não consigo nem desenhar esse gráfico. O que quer dizer desenhar exatamente? Beleza? Esse gráfico eu não vou conseguir com lápis desenhar esse gráfico, porque ele é todo esses bicos infinitesimais, digamos assim. Beleza, pessoal? Você estava comentando antes, Vitor, essa coisa da história da disciplina do cálculo, e essas funcionalidades simplificadoras, é que assim, eu acho que a cara que esses cursos têm ajuda a reforçar justamente essa ideia de que a normalidade, né, essa coisa que na verdade não são exceções. E eu acho que também acabam tendo muito obstáculo no sentido de que quando a gente essas coisas do desenhar, tirar lápis do papel, é porque no final das contas, de novo, no curso de cálculo a gente está trabalhando só com as coisas analíticas. E você está ali fazendo conta com aquele negócio que você esquece que é uma função, que essa coisa tem um domínio. Porque os resultados têm que ser válidos no domínio. Então é isso, no final das contas, eu sempre pensei nisso. Quando eu estava fazendo cálculo, eu não estava aprendendo a derivar, estava aprendendo a derivar. É diferente. Outra coisa. Isso. Outro dia eu falei com alguém que perguntou, quando você pergunta para desse tipo que o Davi falou,
Você pergunta um aluno depois que ele termina cálculo 1, o que é derivada? Muitos vão responder é n se derivada é n. Isso. Derivada é isso, assim, ou seja, ele está aprendendo a fazer a conta, não aprendendo derivada. Ou ele fala que é a reta tangente. Enfim. E eu acho que isso aí é isso. Em matemática, por que eu acho isso grave, assim? Porque em matemática as coisas irregulares são quase sempre a regularidade, que é uma aberração, digamos assim, que é muito difícil acontecer. Porém, em matemática, a gente por que a gente aprende a trabalhar com coisas regulares? Porque elas são mais fáceis de trabalhar, certo? Então, por exemplo, derivada. Qual é a ideia básica do cálculo diferencial? A ideia básica do cálculo diferencial é você aproximar coisas não lineares por coisas lineares. Por quê? Porque as coisas lineares são mais fáceis de entender o comportamento. Beleza? Certo? E aí, por meio da aproximação, eu consigo usar as propriedades das coisas lineares para descobrir propriedades das coisas não lineares. Tá? Então, por exemplo, quando você dá derivada positiva, a função é crescente. É exatamente isso. Derivada positiva, a reta é inclinada positivamente, então em alguma vizinhança a função é crescente. É essa a ideia, de usar as propriedades das coisas lineares para estudar as propriedades das coisas não lineares que são por elas aproximadas. Tá? Então, por isso que a gente aprende coisas regulares. O problema é que, aí já trazendo uma reflexão mais decolonial, é que na nossa sociedade ocidental contemporânea, a matemática domina a vida. Então a gente extrapola essa visão de normalidade para fora da matemática. Eu acho que na nossa sociedade a gente tenta matematizar tudo. Né? Assim, é tudo matematizado. Assim. E a gente tem que quebrar um pouco isso. Aí que Exu ajuda. Assim, porque Exu é o terceiro. E aí o exemplo disso que eu já contei aqui é aquele episódio da educação indígena, lembra? Que eu falei da medida, eu tenho que emprestar 1 quilo de arroz para o vizinho, né? Então a gente matematiza as relações humanas, beleza? E é isso que a gente tem que quebrar. Então o problema a questão com esse domínio da normalidade é que isso passa para a nossa vida, né? A gente sempre vê algo que é considerado normal e aquilo que se desvia da normalidade, né? Isso é o fundamento de qualquer preconceito, LGBTfobia, racismo. A gente vê o branco como o normal, a gente vê o hétero, cis como normal. Então, isso tudo tem a ver com a forma como as relações no mundo contemporâneo, ocidental, pós-colonial, são construídas, e a matemática como rainha das ciências, ou seja, como um critério de validação das outras áreas, tem um papel importante nisso. Viajei muito isso ou fez sentido? Sim, e como professor de matemática é muito importante estar ligado nisso. Não existe matemática sem geografia e história assim, na escola, né? Tem esse discurso. O importante é matemática e língua portuguesa. A gente não pode. Matemática vira nociva para a formação dos alunos se não estiver acompanhada das disciplinas, entre aspas, humanas. Então, essa é a reflexão. Fala. Não, quando essa questão, né, a gente tem, o Deleuze ele fala que a nossa sociedade ela já trocou a cognição pela recognição. A gente quer sempre reconhecer alguma coisa e não conhecer, porque você você parte para aprender, para conhecer já com certos modelos, e tem que ser você tem que se encaixar num daqueles modelos, nesse sentido da recognição, né? Reconhecimento em vez de conhecimento. E outra coisa também que eu achei engraçado, quando eu estava lendo, né, foi ano passado, né, aquele livro da Pedagogia das Encruzilhadas, você até me falou do outro também, eu estava dando para conta da bioanálise, né, lembra, Bia? Aí às vezes a gente estava lá e tem aquelas coisas da análise que você tem aquela, que eu dizia que era rasteira, né, eu disse assim, olha, aqui você tem a rasteira, né, por exemplo, esse negócio mesmo, né, que a gente pensa,
se a função tem derivada positiva num ponto, então ela é crescente numa vizinhança. Tem uma rasteira, não é? Não necessariamente. Exatamente. Eu adoro esse exemplo. Assim. A gente vai falar dele em análise 2, de repente, se tiver. Legal, então, mas é isso, a gente precisa, o legal não é o que a gente reconhece, é o que a gente não reconhece. Isso, exatamente, isso aí. E tem esse exercício de você se possibilitar ver o que você não reconhece, porque na maioria das vezes você não consegue nem ver o que você não reconhece, você só já vai, o olhar já é um olhar de reconhecer, exatamente, de enquadrar. Né? Eu tenho muito essa questão com comida, que eu gosto de comer, né, assim. Então, eu vejo assim, que as pessoas provam uma comida e elas querem comparar com os sabores familiares, né? Então, aquelas pessoas que são chatas para comer, tem até aquele programa no Close, sabe? Chato para comer. E aí as pessoas só comem bife com batata frita. Eu acho que é muito isso, assim. Não, a Fia falou que eu tinha que escrever na taxa desse livro. Ah, é? Porque ela é chatinha pra cacete. Ela come, sei lá, tem uns 4 ingredientes assim e as suas variações. A batata e as suas variações. Batata frita, batata cozida, batata. Eu sou o contrário disso. Eu sempre falo assim que para mim não existe não gostar de uma comida. Quando eu provo alguma coisa e não gostei, eu acho que eu não entendi o conceito. Uma coisa errada, né? Quando eu não gosto de comendo de novo até provar de outro jeito. Como é que fulano gosta disso? Então, mas eu acho que é um pouco. Em educação a gente faz isso também. Isso que o Michel falou, exatamente isso. O legal é aquilo que a gente não reconhece. Né? Então isso, eu gosto de viajar e provar umas comidas assim que eu nem sei direito o que é. Eu quero ser surpreendido. E na educação a gente também tem que fazer isso. O legal é que a gente não reconhece. Mas assim, eu acho que tipo assim, também tem que estar aberta a perspectiva da pessoa não gostar. Porque tipo assim, o seu aluno ele pode só não gostar de matemática. Não tem problema nenhum. Seria legal se as pessoas tivessem uma relação mais saudável, né? Tipo assim, porque normalmente a galera não gosta mais ou menos de matemática, né? Ou gosta ou não. O aluno pode não gostar, mas você não precisa odiar, né? Isso, eu acho que tinha que ter uma relação saudável. Isso. O que é isso? Matemática é a relação da matemática. Mas eu acho que isso tem a ver o seguinte. O aluno, tu vai perguntar, todo aluno fala que gosta, não vai entender. Dependendo da nota dele. Isso é muito difícil, muito difícil. Eu gosto, mas eu não tiro boa não. Esse é tipo sopa, eu vou mais ou menos de sopa, assim. De quê? Sopa. Cara, essa discussão se é janta, se não é. Eu olho assim, tá bom, vamos lá. Podia ser assim, entendeu? Enfim, mas eu acho que tudo tem a ver com a ideia de escola, né? Na verdade tem que ter outra escola, que aí essas coisas de nota, de botaria. Mas enfim, isso é uma longa discussão. Deixa eu botar alguns outros exemplos aí, agora eu quero que vocês forem para o slide 21, que tem um monte de coisa escrita que eu não vou escrever aqui, tá? Por isso eu estou mandando vocês olharem aqui no slide, está tudo escritinho. Essa função aqui, U de RR, que a cada escrever assim, U de X é igual a seno de 1 sobre X, se X é diferente de 0, e é igual a 0 se X é igual a 0, beleza, pessoal? Tá? Então, olhem o gráfico que está desenhado aí no slide. É legal também fazer esse gráfico no GeoGebra e ficar dando zoom em torno do zero. Tranquilo? Qual é o comportamento dessa função? Repara que quando x se aproxima de zero, beleza? Tranquilo? Isso aqui tende a crescer mais rápido, né? Assim, se você olhar para o gráfico 1 sobre x, perto de zero, ele fica muito inclinado. Tá legal? Então quer dizer que perto de zero, a variação disso que está dentro do parêntese do seno é muito grande. Como eu estou aplicando um seno em cima disso, essa variação vai se converter numa oscilação. Beleza? Então, quanto mais perto do zero, preste atenção porque essa função não é periódica, tá? A gente fala periódica é tudo que oscila, não é? Tem que oscilar num período regular.
Mas o fato é que quanto mais perto do zero, Ele vai cada vez mais. as oscilações vão ficando cada vez mais apertadas. Tá legal? Beleza, pessoal? Tá tranquilo? Certo? Esse gráfico de hoje Então é legal fazer esse gráfico. Você tinha falado no final da aula passada de uma função que ela ia ser contínua nos irracionais. Eu vou falar dela ainda. Tá vendo aí? Tá. Que até eu fiquei pensando. Contínua nos racionais. Não, contínua nos irracionais, descontínua nos Isso. racionais. Essa é o que eu chamo de função mais legal do mundo. Mas já vai chegar lá. Deixa eu ver. Existe mesmo? Existe, tá aí. Daqui a 2 slides, não 9 não. Olha só, essa função aqui. Então, essa função aqui, a gente pode ver o seguinte, por exemplo, quais são os valores de x, quais são as raízes dessa função. Beleza, pessoal? Certo? Então, se eu resolver a equação u de x igual a 0, beleza? O que eu vou ter? Eu vou ter seno de 1 sobre x igual a 0, beleza? Quando é que seno de alguma coisa é igual a 0? Quando essa coisa é igual a nπ, com n pertencente a z, concorda? Então, eu vou ter que ter, para isso aqui ser 0, eu vou ter x igual a nπ. Então, eu vou ter x igual a 1 sobre nπ, com n pertencente a z. Tá de boa isso, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, isso aqui é uma maneira de ver, porque esses valores 1 sobre nπ é a distância entre duas oscilações consecutivas, tá claro? Onde é que ela desce, sobe de novo, beleza? Tranquilo? Certo? Então, olha só. Aí, eu posso ver o seguinte. Usando aquele teorema que a gente falou de caracterização de continuidade por sequências, eu posso usar aquele teorema para entender que essa função não só é descontínua, como ela tem aquilo que a gente chama de uma descontinuidade essencial, que é o seguinte: não é porque eu botei aqui, eu defini ela no zero como sendo zero, tranquilo? Mas eu poderia, só para ela estar definida em R, tá? Só para o domínio dela ser R. Mas eu poderia botar qualquer valor aqui que ela continuaria sendo descontínua. Ela não é um tipo de descontinuidade que é só tapar um buraco. Beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Todo mundo entendeu o que eu quero dizer? Tipo, essa função aqui é contínua. Como é que eu estendo o domínio de forma que ela seja contínua? Basta eu definir esse valor aqui. Essa função aí não tem maneira de eu trocar o valor dela no zero e transformar ela numa função contínua, beleza? E aí, para perceber isso, eu posso pensar o seguinte, desenhando o gráfico dela aqui, ó. Faz de conta. Esse aí é o gráfico dela. Isso aqui, o que eu fiz? Eu achei esses pontos aqui, que são as raízes dela, tranquilo, pessoal? Certo? Beleza? Aí aqui ela está entre menos 1 e 1, tá legal? Certo? Aí, se eu pegar qualquer valor alfa entre menos 1 e 1, tranquilo? Certo? Eu posso, se eu desenhar uma reta aqui assim, essa reta vai cortar o gráfico da função em infinitos valores. Beleza, pessoal? Certo? Então, esses infinitos valores aqui no domínio, eles vão ter uma sequência, eles vão formar uma sequência de elementos do domínio convergindo para esse alfa, concorda? Beleza? Tranquilo? Tá? Então, basta eu pegar um arcosseno, por exemplo. Por exemplo, não, é isso que tem que fazer. Tá certo? Beleza? Igual eu fiz ali. Ali eu estou usando um arcosseno, na verdade. Tá? Só que é arcosseno de zero.
Se eu botar um alfa igual a... Qual é o número que tem a cosseno fácil? Raiz de 2 sobre 2, né? Beleza? Vai ser π sobre 4 mais 2kπ. Beleza? Isso aí vai ser uma sequência que converte para aquele. Tá legal? Então, para essa função aqui, ó, para todo alfa entre menos 1 e 1, existe uma sequência, né, de números reais, tais que xn converge a zero e u de xn converge a alfa. Fez sentido isso? Porque essas sequências xn, elas todas vão convergir a zero. Tá beleza? Mas o tipo é essa aqui, 1 sobre nπ, vai ser alguma coisa desse tipo. Né? Mas os valores dela convergem a alfa. Tá? Então, isso nos leva a perceber que não é possível completar a continuidade, porque o gráfico dessa função se acumula em todos os valores aqui entre menos 1 e 1. Por isso que é legal ver no GeoGebra dando esse zoom assim, dando um zoom só no eixo X, tá? Tipo, puxando assim o eixo X. Você vai ver que ela continua sempre se acumulando. Fez sentido aquilo ali que eu falei? Sim, mas ali o alfa poderia ser qualquer um, né? Qualquer valor entre menos 1 e 1, né? Porque depois não tem. Qualquer valor entre menos 1 e 1. Certo? Como é que eu vou conseguir isso aqui? Basta eu pegar o arcosseno daquele valor, beleza? Somar 2kπ, pronto. Para qualquer k pertencente a z. Beleza? Tranquilo? Mas deu para perceber aquilo ali? Sim. Aquelas sequências de x são das raízes, né? São das raízes. É igual isso aqui, né? Porque é 1 sobre, né? Aquelas sequências x são das raízes. Igual eu escrevi aqui, ó, u de x igual a 0. Da mesma maneira que eu fiz u de x igual a 0, eu posso fazer u de x igual a alfa. Entendeu? Sim. Beleza? E aí que eu estou falando. O que eu vou ter? Eu vou ter x igual a arcosseno de alfa mais 2nπ. Beleza? X não, vou ter 1 sobre x. Tranquilo? Certo? Porque eu vou ter aqui, ó, u de x igual a alfa, isso vai ser seno de 1 sobre x igual a alfa. Beleza, pessoal? Tá? Então aqui eu vou ter uma sequência, tá? Certo? A sequência vai ser xn é igual a 1 sobre isso aqui tudo. Tranquilo? Certo? Então, o que acontece com essa sequência? Ela sempre vai tender a zero. Tá beleza? Só que o U dela vai ser sempre igual a alfa. Então, ela só espalha essa propriedade aqui. Tá beleza? Certo? Para essa função ser contínua, no zero, eu teria que ter um valor tal que toda a sequência convergindo a zero, o U dela convergisse para aquele valor. Mas isso não é possível. Fez sentido isso? Certo? Agora, outro exemplo, que também assim, problematiza muito essa ideia de não tirar o lápis do papel. Esse aí todo mundo entendeu? Uma dúvida? Posso passar para o próximo? Já está quase chegando naquela, Rafael. Querem diminuir o ar? Tá. Quer que desligue um pouco? O da Bia está quase morrendo. Não, pode só aumentar a temperatura. Botei 24. Olha só. Agora uma outra função, eu vou aproveitar o quadro, que a gente vai fazer uma pequena modificação nessa aqui, tá? Eu vou chamar de V e eu vou multiplicar isso aqui por X. Beleza, pessoal? Tá? Então olhem aí para o próximo slide, para o gráfico dessa função, como é que ela fica.
Então, qual é o papel desse x aqui? Ele vai modular esse gráfico, quer dizer que ele vai, como o seno de 1 sobre x seno de qualquer coisa varia entre menos 1 e 1, beleza? Certo? Se eu estou multiplicando isso por x, ele vai variar entre menos x e x, beleza? Nos valores x, onde isso vale 1, vai valer x, né? E menos 1 a mesma coisa. Então, por isso que o gráfico fica com esse desenho aí, que ele fica limitado entre essas duas retas. Tá, beleza? Então, é como se eu pegasse aquele gráfico da função u anterior e espremesse entre essas duas retas, y igual a x e y igual a menos x. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Agora, vocês acham que essa função é contínua ou descontínua? Contínua. Mas aí eu só pensei na ideia do limite. O limite disso daí tem que dizer. Então, mas você pode pensar por sequências também. Exatamente. O limite também funciona. Tá certo, pensar no limite. A gente já vai falar do limite, tá? Antes de acabar a aula. Beleza? Certo? Então, essa função aqui, diferente daquela ali, certo? Qualquer sequência, porque o que está acontecendo? Ela está oscilando, a oscilação dela não muda, mas só que a amplitude muda, beleza? A amplitude dela está tendendo a zero, porque ela está modulada entre essas duas retas, beleza, pessoal? Então, para essa função aqui, diferente da outra, sempre que eu pegar uma sequência tendendo a zero, eu vou ter a imagem dessa sequência tendendo a zero também. Tá? Então, pelo teorema que nós já vimos, essa função ela é contínua no zero. É claro que em todos os outros pontos também ela é contínua, tá? Certo? Mas ela continua no zero. Tranquilo? Beleza, pessoal? Eu posso ver por aí. Tá? Certo? Esses são exemplos também muito usados em análise para detonar os alunos, né? Para quê? Detonar os alunos. Tipo, a pessoa, em vez de apresentar o exemplo, é um negócio que obviamente ninguém consegue pensar assim, né? Não, ela pede lá, é verdade que verdadeiro ou falso? Você acha que é verdadeiro, né? Então, tem um exemplo, um contra-exemplo. Daquelas do corredor, né? Que você pergunta para a pessoa no corredor, vem cá, qual exemplo de função tem isso, isso, isso? Aí a pessoa te diz, agora eu já sei. Exemplo de corredor. Eu aprendi isso no IMPA no corredor, na verdade. Isso eu aprendi no IMPA no corredor. É o quê? Esse exemplo eu aprendi no corredor. Antes de chegar... Não, no IMPA. Sim. Antes de ser apresentado em sala, de qualquer jeito, já tinha uma questão que pedia. E isso ia para o corredor. Então, olha só, mas de novo, esse exemplo, ele também problematiza aquela coisa de desenhar sem tirar o lápis do papel, porque na verdade ela é contínua no zero, mas se eu começar a desenhar o gráfico do lado direito, eu nunca vou passar para o lado esquerdo, porque ela é contínua, mas ela tem um comprimento infinito. O gráfico dela tem um comprimento infinito ali perto do zero, beleza? Ela continua tendo infinitas oscilações, só que essas infinitas oscilações são afuniladas para o zero. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Sim? Tá, então, o problema daquela frase é o que exatamente eu quero dizer com desenhar sem tirar o lápis do papel. Tá? Isso abre margem para várias interpretações. Tá? Então é isso, essa frase não é totalmente errada, mas o que eu quero dizer com isso exatamente? Beleza? Certo? Tranquilo? E aí só também um spoiler. Se a gente colocar aqui, em vez de x, a gente colocar x2,
esse gráfico fica limitado entre duas parábolas. Beleza? E aí ele fica diferenciável do zero. Certo? Porque além de afunilar, ele afunila suavizando. Então ele fica diferenciável do zero. E aí essa função, essa outra função, multiplicando por x2, é um exemplo de uma função que é diferenciável, a derivada é igual a zero, mas aquele ponto no qual a derivada é igual a zero não é ponto de máximo, nem de mínimo, nem de inflexão. Beleza? Mas depois a gente vai ver isso. Tranquilo até aqui? Tá. Então vamos lá, posso apagar isso aqui? Então olha só, a outra função, que é essa que eu estou chamando de psi, definir de R em R. Essa letra psi eu gosto de usar para coisas mais assim, mais loucas. Mais loucas. Psicodélicas. Psicodélicas. Psicodélicas, exatamente. Então essa função é aquela que eu falei, que ela é descontínua em Q e contínua em R menos Q. Tá? Já pode ver ela. Pode. Então essa função ela é definida assim, ó. Tem gráfico? Não, então não tem você gráfico. não vai conseguir ver o gráfico. Isso aí não é o gráfico do GeoGebra. Ela é definida como zero se x pertence aos irracionais. Isso é muito E bom. ela é definida como 1 sobre Q se x pertence aos racionais, e eu estou escrevendo x como P sobre Q, fração irredutível, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Então, como seria o gráfico dessa função? Não dá para desenhar de forma nenhuma esse gráfico, tá? Nós vamos tentar imaginar esse gráfico. Primeiro, ele seria zero nos irracionais. Então teria um monte de ponto ali onde ele vale zero. Tranquilo? Certo? Aí vamos pensar o seguinte, onde é que essa função vale 1, por exemplo? É nos números naturais, concorda? Certo? Então nos naturais vale 1, beleza. Agora, onde é que ela vale meio? Se eu resolver essa equação aqui, psi de x igual a meio. Vamos pensar, pode pensar só nos números positivos mesmo, tá? Que do outro lado é só refletir. Beleza? Então quais são os valores de x onde ela vale meio? 0,5. Meio, qual é o próximo? 3 meios, qual é o próximo? 5 meios, beleza? Tá? Então vamos botar aqui o 1, depois o meio, aí vai ter esses pontos aqui, ó. Esses pontos aqui são os pontos onde ela vale meio. Tá legal? Certo? Tranquilo? Agora, onde ela vale 1/3? Onde é que essa função vale 1/3? X igual a 2/3, não, 1/3, né? 1/3. Você botou meio. Você escreveu meio. O que mais? 4/3. 7. Tá, assim por diante. Então vamos ter, aqui eu vou botar o ponto 1/3, tá? Então vai ter aqui, vão ter esses pontos onde ela vale 1/3, mais ou menos, concorda? Tá? Agora, onde é que ela vale 1/100?
Olha, o ponto dela vale 1 centésimo. X igual a 1 centésimo. Depois, outro valor de X igual a quanto? 3 centésimos. 2 centésimos não é, já foi. 2 centésimos, ela vai valer 1 sobre 50. Então, 3 centésimos, próximo. 7 centésimos. Beleza? E assim por diante. Mas o que acontece? Aí não dá para desenhar isso. Esse ponto aqui do centésimo que está aqui pertinho, a contra-imagem desses pontos são valores que estão muito mais perto uns dos outros. Beleza? Tranquilo? Então, basicamente, quando eu estou baixando esses valores aqui da imagem, esses pontos que são a contra-imagem daquele valor estão ficando cada vez mais grudados. Tá beleza? Tranquilo? Tá? Então, isso é como se os valores dessa função, dos irracionais, ela já vale zero. E nos racionais, eles estão se acumulando no zero. Certo? É isso que faz ela ser contínua nos irracionais. Tá legal? Beleza? Ver que ela é descontínua nos racionais é mais fácil. Porque todo número racional que eu pegar, o valor da função vai ser um ponto isolado lá. Se eu olhar só aquele valor. Agora, se eu olhar um número racional, certo? Beleza? Tá? Num número racional, vamos pegar aqui. Racional? Racional não, irracional. Num número irracional, beleza? O valor da função é zero, beleza? Tranquilo? Tá? Então, para mostrar que a função é contínua nesse número irracional, eu tenho que pegar, aqui está o zero, eu tenho que pegar um raio epsilon em torno desse ponto. Aqui, vamos botar aqui, x é um número irracional qualquer, tá? Então, psi de x é zero, que está aqui, certo? Tá legal? Aí eu tenho que achar um raio delta em torno desse x, beleza? Tranquilo? De tal forma que todo mundo que está nesse raio delta tem a imagem dentro desse raio epsilon. Tá beleza, pessoal? Certo? Então, eu vou fazer esse desenho assim, ó. Tranquilo? Tá? Então, eu tenho que fazer esse raio delta cair dentro desse raio epsilon aqui, que só vai importar a parte de cima. Eu tenho que achar um raio delta tal que todo mundo caia dentro desse raio epsilon aqui, tá de boa? Certo? No slide, eu acho que tem essa demonstração. Os racionais evidentes. Se não tem na lista de exercícios. Então, como é que eu acho esse raio delta aqui? Eu acho o seguinte, por menor que seja esse raio epsilon, os valores para os quais, os valores de x, tais que a imagem fica acima desse raio, desse epsilon aqui, estão percebendo o desenho que eu quero dizer? Certo? Esse conjunto é um conjunto discreto, é um conjunto que só tem pontos isolados. Tranquilo? Faz de conta que esse raio epsilon seja 1 sobre 100. Tá? Então eu tenho que pensar o seguinte, quem é que fica acima desse raio epsilon? Beleza? São as frações que têm denominador 99, por exemplo. Concorda? Ou denominador menor do que esse, tá beleza? Certo? Meio, 1/3, 1/5, 99, 1 sobre 99, todas essas aí. Acima do raio 1 aí centésimo. o Vitor deu um pulo até 1 centésimo, mas se ele tivesse ficado até amanhã de manhã fazendo todos até 1 centésimo, ele teria posto todos esses caras aí, né?
Beleza, pessoal? Fez sentido? Então, assim que eu não tenho uma lista de exercícios que tem isso aí resolvido, tá? Certo? Mas a ideia é que tem isso aí tudo detalhado, mas a ideia é essa: como é que eu consigo esse raio delta? Vamos pensar num raio epsilon menor, tá? Vamos pensar num raio epsilon igual a 0,25, por exemplo. Tranquilo? Certo? Aí eu vou pensar o seguinte: eu quero achar um raio delta tal que todo mundo caia aqui dentro. Tá legal? Certo? Então eu vou pensar assim: quem são os valores que não caem aqui dentro? Os valores que não caem aqui dentro são aqueles cujas imagens estão acima desse patamar aqui. Fez sentido? Uhum. Certo? Se eu estou pegando o raio epsilon, por exemplo, igual a 0,25, quem são os valores racionais cujas imagens estão acima desse patamar? São só as frações denominador 2 e as frações denominador 3, concorda? Uhum. Mas as frações denominador 2 e denominador formam um conjunto todo ponto isolado. Beleza? Tipo aquilo ali, ó, 1 meio, 3 meio, depois 1 terço, 2 terços. Então, como é que eu acho esse raio delta? É só eu pegar a última fração antes de x e a primeira depois de x. Aí é só pegar um raio delta menor do que isso. Tá legal? Porque não tem nenhuma fração desse tipo. E aí, fez sentido isso? Tá. Espera que eu preciso atender uma ligação aí. Rapidinho. Michele, explica isso pra mim. Não, uma coisa que eu gosto de pensar nesse exemplo é que se você for pensar por sequências que vocês estavam vendo agora, né? Se você tem uma sequência que converge para um irracional, pensa nisso, gente. Olha que coisa interessante. Você pode ter uma sequência de racionais convergindo para um irracional, não pode? Só que se você for pegar e escrever essa sequência como frações irredutíveis, os denominadores terão necessariamente que ser cada vez maiores. Se não, porque quando você tem denominador pequeno, você acaba gerando um período. Por exemplo, se o meu denominador é 3, né, eu tenho no máximo 3 restos possíveis lá no meu algoritmo da divisão. Então eu vou ter um período que é no máximo de 3 casas. Então se eu quero estar muito pertinho, né, de uma coisa que na verdade não tem período nenhum, ou seja, eu quero que acompanhe aquela expansão decimal, não periódica, por 1000 casas, porque para estar muito pertinho de um irracional, 1 milésimo teria que acompanhar nas 1000 primeiras casas decimais. Então, a fração irredutível vai ter que ser um negócio que tem que ter um denominador, vamos dizer, maior que 1000. Então, se aproximar por uma sequência de um irracional, significa que, se você tem uma sequência de frações, né, uma sequência de racionais tendendo para um irracional, os denominadores vão ter necessariamente que tender para infinito. Né? Então, e aí o que acontece? Como ali é 1 sobre o denominador, eu vou ter 1 sobre a psi, né? Desculpa, eu confundi. O psi vai ser 1 sobre um negócio muito grande. Né? Perceberam mais ou menos isso? Acho interessante pensar nisso, né? Nessa questão da quantidade de casas decimais de período, ou de quanto demora para repetir, e o denominador da fração, né? Esse exemplinho é bem bonitinho aí também. Essa função ela não pode existir em x igual a 0. Né? Em x igual a 0? É que eu estava pensando aqui. Ah, não está definido. Do jeito que está aí não foi definida, não né? Foi definida, não pode. Eu já estava aqui falando com ele umas coisas muito loucas que... Porque a imagem é 1 sobre Q, né? Então se você tem x igual a 0, tem razão. Tem P sobre Q, então você teria infinitas imagens, né? Tem razão. Teria infinitas imagens, que seriam os próprios reais menos o 0. Só que na verdade você não tem essa imagem porque o MDC de P e Q tem que ser 1. Então como a fração da 0 tem que ser 0 e o número embaixo. Então o MDC entre P e Q, que é entre 0 e 1, o número não pode. Teria que ter uma outra coisa que a função não existe em 0. De acordo com a observação do Guilherme, faz todo sentido, a gente tem que botar um outro valor aqui. Se x igual a 0. Só que esse valor, como ele quer que a função seja descontínua nos racionais, o que a gente deve colocar? A gente pode colocar de 0? Não. Não seria bom, né? Não
sei, eu acho que não bota seria qualquer bom, um. acho que não vai não. Então vamos botar, por exemplo, 1. Aí já... Aí pronto, agora sim. A correção do Guilherme, ó, no teu exemplo, viu? Guilherme. Qual é a correção? Porque essa função em zero Então não tava é um definido. problema, né? A imagem é 1 sobre Q. Sim, Então você tem uma x, é uma fração, verdade. Q. E aí, Então você aí, tem que botar ou se x é igual a 0 ou x irracional. É isso? Não, 0 não, 0 não Não. serve. tem que colocar algum valor em x igual a 0. Mas Eu fiquei pensando que teria uma imagem Zero mesmo. infinita, mas no caso não pode porque tu bota no MDC, PQ1, Tá, mas é mais fácil. Mas você não quer que ela seja descontínua nos racionais? Mas eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Ah, tá, isso é ótimo. realmente. Tá bom. Porque na verdade o negativo isso nem importa, entendeu? Não, O negativo aí, se eu botar, vou corrigir depois no slide. Se eu colocar esse domínio aí, tudo está resolvido, beleza? Sim. Certo? Aí continua. O que importa é esse argumento aqui, né? Que para cada epsilon, como eu consigo delta? Tranquilo? Certo? E aí é só pensar o seguinte: os valores que têm imagens acima desse epsilon são um conjunto de pontos isolados. Então eu posso isolar o último antes daquele valor de x e o primeiro depois dele. Basta pegar um delta menor do que isso. Beleza, pessoal? É assim que eu mostro que essa função é contínua. Fez sentido? Fez? Beleza? Tranquilo. Então agora, para acabar a aula, eu queria falar um pouco da definição de limite de funções comparando com a definição de continuidade, tá? Porque aí eu quero falar daquela frase que também é falada em cálculo 1, que é assim: a função é contínua se e somente se o limite da função existe é igual ao valor da função no ponto, tá? Isso é verdade também sob certas condições, tranquilo? E aí eu vou comparar as definições para explicar o que eu estou querendo dizer. Só a última coisa para acabar a aula de hoje, tá? Vitor, eu vou ter que sair antes. Vou pegar alguém que vai me substituir ali, eu vou precisar sair. Que? Vou precisar ir embora, Tá. você vou ter que sair. Tá. Eu vou deixar a Bia sozinha. Vou buscar. O último dia de aula, tem que buscar a minha filha mais cedo hoje, que está acabando lá. Ó, aqui. Olha só, então eu vou escrever de novo a definição de continuidade, certo? E vou comparar com a definição de limite, tá? Show. Só se você colocar alguma coisa no quadro, assim, aí pode. Entendeu? Valeu, fica aqui atrás. Não, pode ficar. Pode ficar. Eu tô gripada, mas. Obrigada. Depois eu te dou. Beijo, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Então, você quiser, né?
Beleza, pessoal? Então, vamos comparar aí essas definições. Essa aqui é a definição de continuidade que a gente já escreveu e essa aqui é a definição de limite. É claro que elas são muito parecidas, elas têm muito a ver, obviamente, uma coisa com a outra e elas têm aquela mesma melodia, né? aquela estrutura semelhante. Beleza? Do suficientemente perto, arbitrariamente perto, etc. Tranquilo? Só que ela também tem diferenças importantes, elas têm propósitos diferentes, beleza? Que são muito relacionados, mas são diferentes, tá? Então, quais são as diferenças importantes? Primeiro, que na definição de continuidade, eu pego um ponto pertencente ao domínio. Não faz sentido falar da continuidade de uma função num ponto que não pertence ao domínio. Por isso que a função 1 sobre x é contínua. Beleza? Tranquilo? Na definição de continuidade, eu vou pegar esse negócio aqui que quer dizer o quê? Isso aqui é um ponto de acumulação que a gente estudou lá em topologia. Beleza? Tranquilo? Então, por exemplo, não faz sentido perguntar se a função 1 sobre x é contínua em zero, porque zero não pertence ao domínio. Mas faz sentido perguntar o limite de f de x quando x tende a zero. Porque zero não pertence ao domínio, mas é um ponto de acumulação do domínio. Beleza, pessoal? Então, normalmente a gente calcula limite em pontos de acumulação. Tá? Certo? Por que isso? Porque, como eu falei, a ideia de continuidade e de limite, embora sejam muito relacionadas, tem propósitos diferentes. Quando eu examino se uma função é descontínua ou contínua, eu quero ver se ela rasga ou não rasga. Certo? Então, por isso que só faz sentido falar de continuidade dentro do domínio. Quando eu falo de limite, eu quero falar o seguinte: justamente o que é relevante no limite é estudar o limite em pontos que não pertencem ao domínio. Tá legal? Porque quando ele pertence ao domínio, a própria continuidade dá conta. Mas quando ele não pertence ao domínio, eu posso usar a noção de limite para falar da tendência daquela função. Beleza? Ou seja, eu quero responder o seguinte: quando os valores da função, os valores do domínio, estão se aproximando daquele ponto, para onde estão indo os valores da função? Essa é a pergunta que eu quero responder quando eu falo de limite. Então, é claro que são perguntas sutilmente diferentes. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Bom, e a outra diferença importante, mais algumas diferenças importantes, a outra é isso aqui, ó. Na definição de continuidade, eu escrevo assim, tá legal? Então, eu estou pegando todos os pontos pertencentes à bola de raio delta e centro x0, inclusive o próprio x0. Então, por quê? Porque quando eu falo de continuidade, eu estou querendo ver o seguinte: ela leva os pontos próximos de x0, então esses pontos x aqui são pontos próximos de x0, beleza? São levados em pontos próximos de f de x0, concorda? Beleza? É isso que eu estou perguntando. Tranquilo? Agora, quando eu falo de limite, eu escrevi a definição aqui, assim, ó. Certo? Isso que eu escrevi aqui nada mais é do que uma forma econômica de dizer isso aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Então, ao contrário da definição de continuidade, que eu estou justamente querendo comparar os valores da função em x0 e nos pontos próximos de x0, aqui eu estou excluindo o próprio x0. Tá? Então, o conceito de limite não enxerga o que está acontecendo no ponto. Todo mundo concorda com isso? Não importa o que está acontecendo no ponto. Beleza, pessoal? Certo? Na vizinhança dele. O que importa é na vizinhança dele, mas não nele.
cálculo, quando a gente está começando a aprender lá, a primeira coisa que o cara fala, pega o valor do ponto e joga aí que você calcula. Tudo que você não pode fazer. Pois é. Você está olhando que está em volta, né? Tudo que é a constelação. E a última coisa é isso aqui, ó. Aqui eu tenho o valor da função e no limite eu não tenho. Eu tenho o valor de A, que é o valor do limite, que não é necessariamente o valor da função. Beleza, pessoal? Então, essa frase, que é isso que o Danilo falou, a função continua no ponto C e somente C. O limite existe é igual ao valor da função no ponto. Eu estou me referindo ao caso particular em que o ponto em questão é o domínio e é de acumulação ao mesmo tempo. Porque como a gente já falou em topologia, o ponto pode ser de acumulação e não pertencer ao conjunto, e pode pertencer ao conjunto e não ser de acumulação. Tá? Vamos ver só alguns exemplos disso para terminar. Isso que eu acabei de desenhar aí está no slide 28. Agora eu peço que vocês olhem no slide 29. Que isso eu não vou desenhar não, tá? Que é o seguinte, ó. Olhem para esse primeiro, ver se posso não desenhar. Porque aí está bem desenhadinho. Olha só. Então olhem no slide 29 para esse primeiro desenho. Tá? Esse desenho, o que é? Eu defini uma função tipo normal, assim, uma reta, tá? Não tem problema nenhum, tranquilo? Então o que acontece nesse exemplo aí? A função, eu estou fixando um ponto x0, vou só desenhar esse desenho básico. Beleza? Então essa função aí, assim, essa é a primeira normal, tá? Então o que acontece? O ponto x0 é um ponto, que eu estou escrevendo aí, ele pertence a D, eu botei esse domínio menos 2, 3, né? Enfim. Então o ponto x0 em questão, que é o ponto 1, né? Esse ponto aqui, x0 igual a 1, nesse primeiro exemplo aí, ele pertence ao domínio e ele é ponto de acumulação, tá? Então, para isso vale aquela coisa. A função é contínua no ponto e o limite é igual ao valor da função no ponto. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Agora vamos passar para o outro exemplo. Então, o que eu fiz nesse outro exemplo? Eu fiz uma parada aqui assim. Beleza? Então, repara, o domínio dessa função, nesse segundo exemplo aí, continua sendo menos 2, 3, tá? Então o domínio é o mesmo. Então esse ponto x0 igual a 1, ele continua sendo pertencente ao domínio e ponto de acumulação. Concorda? Beleza? Mas eu mudei o valor da função no ponto, tá? Então o que acontece? O que difere em relação ao exemplo anterior, ao primeiro exemplo? O que difere é que no primeiro ela é contínua, no segundo ela é descontínua. Tá claro isso, pessoal, para todo mundo? Só que o limite não foi alterado, né? O limite de f de x, quando x tende a x0, continua sendo, porque agora no exemplo 2, o y0 é isso aqui, tá? O limite continua sendo esse valor de A aí. Tranquilo? Beleza? Então, comparando o exemplo 1 com o exemplo 2, o comportamento dessas duas funções, do ponto de vista do limite, é o mesmo. Mas só que uma é contínua e outra é descontínua naquele ponto x0 igual a 1. Então, o que eu quero dizer com isso? O limite não enxerga o que acontece no ponto. Ele está querendo ver o que acontece na vizinhança do ponto. E a continuidade está querendo ver qual a relação dos valores da função do ponto com a sua vizinhança. Tranquilo? Aí agora passando para o exemplo 3. No exemplo 3, agora eu mudei o domínio, tá? Então eu botei o domínio agora, é isso aqui menos 1. Então eu botei uma bolinha aberta aqui.
Beleza? Certo? Então repare que já é uma terceira situação, mas não afetou o limite. Tranquilo? Certo? Então no caso aqui, essa função agora o gráfico dela é assim. Então no caso aí, agora eu tenho que esse ponto x0, ele é ponto de acumulação, então ele pertence a D', mas ele não pertence a D. Certo? Tranquilo? Então, nesse caso aí, nem faz sentido a pergunta se f é contínuo ou descontínuo. Tranquilo? Beleza? Tá? É igual perguntar assim, um meio ou um número primo? É uma pergunta que não se aplica àquele objeto. Tá legal? Então, essas três primeiras situações, o comportamento do limite é o mesmo, mas no primeiro exemplo a função é contínua, no segundo a função é descontínua, a terceira nem pertence ao domínio. Então, de novo, isso quer dizer que o limite é cego ao que acontece naquele ponto. Beleza, pessoal? Tá? E aí, ainda tem um terceiro exemplo, beleza? Um quarto exemplo, aliás, que eu botei um buraco aí no meio desse domínio, tranquilo? Certo? Então repara, que olha o que acontece no terceiro exemplo. Eu tenho x0 pertence a D, mas x0 não pertence a D'. Tá legal? No quarto exemplo, x0 não, falei errado. No terceiro exemplo, x0 não pertence a D, mas pertence a D'. Agora é o contrário. Agora x0 pertence a D, mas não pertence a D'. Porque nesse quarto exemplo, x0 é um ponto isolado. Tá beleza, pessoal? Certo? Então ele não é ponto de acumulação. Tranquilo isso? Tá certo? Beleza? Então, no caso, a função é contínua em x0. Isso que é muito contraintuitivo, tá? Porque é aquilo que eu falei daquela função que o domínio é os números naturais. Quando eu tenho um ponto isolado, ela sempre é contínua. Ela é contínua meio que sim, por vacuidade. Tá legal? Porque a continuidade quer ver, como eu falei, a relação entre os valores da função no ponto e na sua vizinhança. Tá legal? Esse ponto isolado, ele não tem uma vizinhança dentro do domínio, concorda? Então ela é contínua, porque não tem o que comparar. Tá legal? Certo? Então, no caso do quarto exemplo, ela é contínua, mas nem faz sentido perguntar se o limite existe ou não, tá? Porque ele é um ponto que é pertencente ao domínio, mas não é de acumulação. Tranquilo? Fez sentido esse exemplo daí? Então não faz sentido perguntar se o limite existe. Porque naquele ponto, ele não sendo um ponto de acumulação. Ele não sendo, por isso que na definição de limite eu tenho essa hipótese aqui. E na definição de continuidade eu tenho essa hipótese aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tem sentido isso? Sim? Tá. Então agora, só para terminar, mais 5 minutos. Aí tem essas coisas escritas aí que eu já falei, essa frase, uma função é contínua sem somente seu limite existe. Aí no slide 31 eu botei um teorema, que é, isso é verdade, desde que ele seja um ponto de acumulação. Não é no slide 31. No próprio slide 30, lá embaixo. Isso é verdade se x0 pertence a D em interseção D', tá? Beleza? Porque é o caso onde eu posso falar de continuidade e limite ao mesmo tempo. Tá de boa isso, pessoal? Aí, beleza, aí vale isso. Mas então, de novo, a minha crítica não é falta de formalismo, é essa intencionalidade tecnicista. Tá de boa? Tá? Certo? Beleza? Bom, então agora, alguma pergunta sobre isso? Tudo fez sentido? Pode cair na prova? Tá. Então agora, só para terminar, passem para o slide 33.
a gente está falando aqui do conceito de limite propriamente dito, né? Que é o limite, que é isso aqui, ó. O limite com x tendendo a e a é um número real. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Mas tem outras situações que é preciso ficar atento. Outras situações nos quais a gente usa a palavra limite e usa a notação de limite, mas são conceitos diferentes. Tá legal? Certo? Que basicamente são limite infinito e limite no infinito. Tá legal? Beleza? Então, só quero falar sobre isso. Então, esse aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de limite infinito. E isso aqui é o que a gente chama de limite no infinito. E ainda pode ser essas duas coisas ao mesmo tempo, tá? Pode ser limite no infinito e infinito, certo? Então, na verdade, tem vários conceitos diferentes que a gente usa a palavra limite. Mas que eles são conceitos diferentes porque eles têm definições diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui a gente pode dizer, a gente pode ler isso aqui da seguinte forma: f de x converge a A quando x converge a x0, concorda? Isso aqui, como é que eu tenho que falar? F de x diverge a infinito quando x converge a x0. E esse aqui eu tenho que falar: f de x converge a A quando x diverge a infinito. Beleza? Certo? Bom, então são conceitos diferentes que envolvem noções de convergência e divergência. E envolvem aquela ideia que é muito importante, que é infinito não é um número. Então, por isso que eu não posso tratar isso aqui como um caso particular disso. Tá legal? Tá? Porque infinito não é um número. Beleza, pessoal? Certo? Só que o que essas são conceitos diferentes, tá? Então, o que eles têm em comum? Eles têm em comum uma melodia, que eu já falei que essa definição aqui, para mim, ela tem um ritmo, certo? Então, essas definições, elas têm o mesmo ritmo, mas elas têm uma letra diferente. Fez sentido isso? Porque elas falam coisas diferentes, com a mesma melodia. Tá legal? Então, se eu aprender essa melodia, eu consigo escrever qualquer definição, sem decorar. Beleza? Então vamos escrever uma. Quais vocês preferem? Essa, de cima ou de baixo? Só vamos escrever uma delas para acabar a aula. É. Sim. Tá, então vamos lá. Olha só. O que essa definição diz? Essa definição diz o seguinte. Vamos entender o que a definição diz para traduzir nessa linguagem aqui. Essa definição diz o seguinte, ó, que os valores de f de x ficam arbitrariamente próximos de x0, beleza? Arbitrariamente está associado com um para todo, tá? Para valores de x suficientemente próximos de x0, beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Agora, o que eu quero dizer aqui? Tentando fazer uma analogia com a frase que eu acabei de falar. Tá? Repetindo, aqui eu vou dizer que os valores de f de x ficam arbitrariamente próximos de x0. Isso é expresso por essa desigualdade. Tá legal? Não existe arbitrariamente próximo de infinito, porque infinito não é próximo de nada. Beleza? Por isso que essa definição não é um caso particular dessa. Tá legal? Certo? Então, quando eu falo tender a A, um número real, quer dizer ficar arbitrariamente próximo de A. Quando eu falo tender a infinito, não é ficar arbitrariamente próximo de nada. É ficar arbitrariamente o quê? Grande. Sim, longe, exatamente.
Beleza? Certo? Então, como é que eu vou escrever isso? Repara, essa parte aqui é igual. Certo? O que vai mudar essa parte aqui? Então, em vez de dizer que f de x é menor do que epsilon, eu vou dizer que f de x fica maior do que qualquer coisa. Beleza? Então, eu vou escrever assim, ó. Todo n maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que. Aí eu vou escrever assim, né? Porque, de novo, na verdade eu deveria estar comparando com isso aqui, tá? Não com isso, tudo bem. Uniforme. Mas como eu estou querendo comparar a melodia é a mesma. Tá? Então, mas no caso desse aqui também tem isso aqui, tá? Não importa o que acontece no ponto. Então também vou colocar esse zero aqui, que quer dizer que é diferente de x0. Tá? Calma. Menor do que delta vai implicar o quê? F de x maior do que n. Beleza? Tá? Então o que essa definição fica dizendo? Os valores de f de x ficam arbitrariamente longe de qualquer coisa. Ficam arbitrariamente grandes, ou seja, ultrapassam qualquer patamar, tomando-se para isso valores de x suficientemente próximos de x0. Fez sentido isso? Tá? Então, se a gente entender como essa dinâmica funciona, a gente consegue escrever qualquer definição dessa sem decorar. Tá? E repara que são várias definições, são muitas, tá? Porque eu tenho isso aqui, infinito e no infinito. Beleza? Quando eu tenho isso aqui e quando eu tenho isso aqui também, eu ainda posso ter pela esquerda e pela direita. Tranquilo? Aí eu posso ter mais infinito e menos infinito. Então eu posso ter tipo assim, x tendendo a mais infinito e f tendendo a menos infinito. Ou posso ter isso aqui para a esquerda. Então são muitas combinações possíveis, concorda? Mas todas elas são letras diferentes com a mesma melodia. Tá? Então o que a gente tem que aprender? O que a gente quer dizer com aquilo, ou seja, qual é a letra, e tem que aprender a dinâmica comum, o ritmo comum dessa melodia. Beleza? Show? Alguma dúvida? Então só isso. Semana que vem só faltam teorema do valor intermediário e teorema de Vastas, que são aqueles teoremas que, como eu já falei, eles têm a ver com os conceitos invariantes topológicos, conexidade e compacidade, respectivamente. Beleza, pessoal? Então, valeu.